Boa noite, meus irmãos do ETEBAB, da classe Vida Cristã 2. O tema de hoje foi mansidão versus ira. Nós tocamos nesse assunto ah, bem prático da vida cristã e muitas vezes deixado de lado, desta que é uma das características do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5. E no mundo tão conturbado, estamos vivendo no final dos tempos, onde o amor de muitos esfriará, onde o estresse, né, a demanda, a cobrança, a, pessoas preocupadas consigo mesmas, acabam ocupando muito o nosso dia a dia e nos esquecemos dessas qualidades espirituais, né, que são frutos do Espírito que vive em nós, e a mansidão é uma das coisas deixadas de lado. Então, nós tratamos disso, falamos do significado da palavra mansidão, que basicamente é gentileza, humildade, a definição do conceito de mansidão, uma das definições, né, que é uma atitude humilde e gentil, pacientemente submissa em todas as ofensas, sem desejo de vingança ou retribuição. E praticamente no Novo Testamento a mansidão ela é associada a três atitudes: a submissão à vontade de Deus, receptividade ao ensino e a consideração pelas outras pessoas. A mansidão ela é vista como ela é, na verdade, o oposto de fraqueza e covardia. Muitos entendem mansidão como covardia, como uma pessoa fraca, a pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa passiva. E, pelo contrário, né? Ela é uma qualidade de uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, que tem convicções firmes, mas que ela abre mão do seu direito de querer se mostrar para poder defender essa verdade da maneira correta, da maneira de Deus. Então, a Lloyd Jones, um grande pregador da Inglaterra, disse: o homem manso é aquele que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela, e se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram pessoas débeis. Então, covardes nunca foram, mas corajosos, sim. Então, a mansidão é isso. A mansidão significa prontidão para sofrer o mal, confiando tudo a Deus. É, é a submissão ante qualquer provação, a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. E então, colocando em oposição à ira, né, qual que seria a diferença ou a associação entre mansidão e ira? Nós vimos que a mansidão tem que estar presente, não como algo subjetivo, mas tem que estar presente no nosso vocabulário, tem que estar presente na maneira com que nós comunicamos. Devemos comunicar com firmeza, mas sempre em amor. Então, o conceito de mansidão está aqui incluído nesse trecho, né, de texto de Efésios 4:15, né? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ah, quando a pessoa ela entende o equilíbrio bíblico, né? A importância de ter as duas coisas, tanto a verdade quanto o amor, ela está basicamente vendo a mansidão em prática. A pessoa mansa, ela sempre vai fazer da forma correta, vai agir de forma verdadeira, mas da maneira correta. A mansidão também ela está presente na comunicação e com uma atitude ensinável. A pessoa mansa, ela sempre demonstra que ela está pronta para aprender mais. É, e o texto que realça isso é Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a pessoa está pronta para ouvir, o manso está pronto para ouvir e aprender, né? O manso, ele defende a fé dele, né? Quando Pedro diz, ah, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em vós. Então a mansidão tem que estar presente nessa forma de defender a fé, na disciplina também, quando vai disciplinar alguém, ah, encaminhar o tal com espírito de mansidão, encaminhar o tal, quem é esse tal, né? É quando alguém for surpreendido em alguma ofensa. A forma de nós disciplinarmos, de nós
nos abordarmos essa pessoa é com mansidão. E os cristãos que necessitam de disciplina têm que ser alcançados com mansidão. Paulo, ele foi manso para com os irmãos, para com a igreja de Corinto, que carecia de correção. E Paulo instruiu Timóteo, dizendo que Timóteo deveria ensinar as pessoas, especialmente as pessoas resistentes, as pessoas que são rebeldes, as pessoas que ignoram ou são incrédulas. Timóteo tinha que corrigi-los ou ensiná-los com mansidão, na esperança de que Deus daria a elas arrependimento e libertaria elas dessa prisão, dessa mentira de Satanás. E falamos de dois exemplos de homens que são como ícones de mansidão na Bíblia. O primeiro é Moisés. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Isso está lá em Números 12, versículo 3. Mas fala que também Moisés falhou na sua mansidão. Ele foi manso até o ponto em que ele deixou de ser, né? Foi quando ele, ao invés de confiar em Deus e na ação de Deus, ele quis agir por conta própria, por força própria. Deus falou para Moisés falar com a rocha e trazer água ao povo que estava sedento e pedindo por água. Moisés ficou irado pela atitude do povo, que era sempre reclamar e cobrar, e Moisés, falou para o povo, né? Repreendeu de forma dura e áspera, chamou o povo de rebelde, e ao invés de falar com a rocha, ele tocou na rocha 2 vezes. E então, por conta do sinal de incredulidade e de desobediência de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Foi o preço alto que ele pagou, né? E a falta de mansidão trouxe consequências. E Jesus Cristo, que é o segundo e o maior exemplo de mansidão, foi alguém que, diferente de Moisés, ele foi um exemplo de mansidão, mas que nunca deixou de ser manso. E Jesus disse em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Marcos 3, 5 até o 17 vai falar de um exemplo que parece um paradoxo, né? Parece que Jesus deixou de ser manso quando ele fez aquilo, mas é quando ele derrubou tudo no templo, quando ele chegou lá e viu o mercado funcionando, pessoas vendendo animais, e ele ficou indignado. O zelo pela casa de Deus fez com que Jesus expulsasse aquelas pessoas, derrubasse o que tivesse nas mesas e não permitisse que as pessoas continuassem ali. E ele falou claramente que a casa do Pai seria chamada casa de oração. Então, quando Deus foi desrespeitado, aquilo acendeu uma ira santa em Jesus Cristo. Então, aqui responde um pouquinho de que a, a mansidão, ela não está oposta à ira santa. A mansidão está oposta à ira pecaminosa. Então, a ira de Moisés foi pecaminosa, foi o que causou a não entrada dele na Terra Prometida, foi o que desonrou a Deus. A ira de Jesus foi uma ira justa, uma ira correta, e Jesus Cristo honrou a Deus com isso. E nós vamos falar mais sobre ira, se Deus assim permitir, na próxima aula e dar entrada no outro tema também. É isso que nós tínhamos hoje. Espero que tenhamos todos aprendido juntos, para a honra e glória de Deus. Tenham todos uma boa noite.